É com muita alegria, mais uma vez, que estou convosco, meus queridos e amados irmãos da TV Canção Nova, que aí nas vossas casas, nos vossos lares, em tantas situações me estáis a ouvir e a seguir este programa, a ouvir e a ver e a seguir este programa. Este programa está a ser gravado num pequenino oratório do Secretariado Nacional do Apostolado de Oração. Tenho aqui o sacrário ao meu lado, com Jesus, e é este pequenino santuário que vai ser hoje o lugar do nosso programa, o lugar da nossa reportagem, ou se quiserem, o lugar onde Deus nos vai falar do modo mais, se calhar mais veemente. Neste Secretariado Nacional do Apostolado de Oração temos este pequenino oratório onde nos juntamos para rezar uma vez ou outra e de onde tenho o gosto, e os meus amigos da Canção Nova também, de colocar diante de vós este programa. Temos vindo a falar do santuário e hoje, agora, o tema é o sacrário é este, e milhões de sacrários espalhados pelo mundo são um santuário onde está Jesus. A porta está fechada com uma cruz, mas se eu abrisse, viam que estava lá dentro o próprio Jesus. Aliás, não vemos nada, vemos um pão branco, uma hóstia branca, mas acreditamos, é o Senhor. Um pouco como São João, que do barco, quando ouve Jesus na praia, diz para Pedro e para os companheiros, é o Senhor, é Ele que está aqui. É o que grita ao nosso coração e à nossa fé, é o Senhor. O sacrário é um santuário eucarístico, é um santuário da presença dele, de Jesus. Está aqui o Omnipotente, está aqui o Omnisciente, está aqui o Rei dos Reis, está aqui o Senhor dos Senhores, está aqui aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Está aqui o pão vivo descido do céu. É este o santuário. Este sacrário, como milhões de sacrários, há alguns maravilhosos, lindos, mas o que importa não é a beleza do sacrário, é o Senhor que está dentro. É o Senhor do santuário, é o Senhor do sacrário, é Jesus, a Eucaristia. É aí. Há sacrários de catedrais, até em prata, há sacrários riquíssimos em cristal, há sacrários com pedras douradas, mas o que importa é o Senhor que está, e é Ele, Jesus de Nazaré, o Rabi, feito pão do céu, o Jesus Eucaristia, aqui, neste sacrário, como em milhões de sacrários. Estou a olhar aqui para a janela do oratório, estou a olhar, vejo algumas torres de algumas igrejas de Braga, em cada uma delas há um sacrário. Então, só nesta cidade, nós encontramos milhões de santuários, sacrários vivos da presença do Senhor Jesus. Então, é o Senhor. E nós temos que fazer atos de fé nesta maravilha. No santuário de cada sacrário está o Omnipotente. Está aquele que tudo pode e que tudo sabe. Está aquele que é Rei e Senhor do Universo, feito um pedaço de pão na humildade e na pobreza. Mas Ele, o Senhor, o Filho de Deus e o Filho de Maria. Então temos que nos unir, muitas vezes, ao sacrário. Eu a este oratório venho de vez em quando, mas quando não venho, procuro do meu gabinete, lá mais ao fundo do corredor, pensar que Ele está aqui. E vós deveis fazer o mesmo. Aqui há tempo uma senhora dizia-me, olha, Padre Dário, eu já durmo mal, durmo pouco, mas durante a noite, quando acordo, sento-me na cama, ponho um chalho pelas costas e uno-me ao sacrário da minha aldeia, da igreja paroquial, e faço uma hora santa. É isto que precisamos. Milhões de cristãos unidos ao sacrário, ao longo do dia, muitas vezes,
nos seminários, nos espaços episcopais, nas casas religiosas, nas casas das famílias, nas paróquias. Temos sacrários em todos os cantos e esquinas. Não há paróquia que não tenha um sacrário. Há situações em que há até vários. Então, unir-me ao sacrário, ao Jesus que ali está, ao meu amigo Jesus, ao bom pastor, ao bom samaritano, ao Rei e Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no santuário de cada sacrário está Jesus de Nazaré. Está o menino do presépio, está o carpinteiro, está o que sofreu a paixão e está o Jesus ressuscitado, está aqui, vivo e glorioso. O Senhor da vida e da glória está aqui, tão real e perfeitamente como está no céu. É Ele o nosso Senhor e o nosso Deus. Então, este mistério. Por outro lado, um mistério profundo neste santuário, por mais rico que seja o sacrário. Este é simples, de madeira, bonito, com esta cruz. Está Jesus de uma maneira pobre e humilde. Deus e homem feito um pão, um pedaço de pão, no extremo da humildade. É o pobre mais pobrezinho, é Jesus Eucaristia. É o pobre mais pobrezinho, é o Jesus do sacrário. Nas terras da Palestina ele era pobre. No presépio era pobre, mas ainda era uma criança deitada na manjedoura. Em Nazaré era pobre, mas era um carpinteiro. Na cruz era pobre, mas era um homem que morria e que estava ainda a respirar e a falar. Aqui está Jesus, feito um pedaço de pão, na maior humildade, na maior pobreza, no maior escondimento, no maior mistério de iniquidade, de aniquilamento. Era Ele, o Jesus de Nazaré. Então o que importa era olhar a porta do sacrário e pensar, está aqui o meu Jesus, o meu amigo, e estar com Ele, e neste santuário unir-me a Ele. Quando estou em casa, posso-me unir ao sacrário? Estás a passar a ferro? Une-te ao sacrário. Estás a lavar a roupa? Une-te ao sacrário. És enfermeira, estás no hospital? Une-te ao sacrário. Andas aí na rua, a passear ou nas compras? Une-te ao sacrário. Vais a guiar o automóvel? Vai, une-te. Pensa que Jesus está em milhares de sacrários pelas terras que tu passas, nos quilómetros da autoestrada que tu andas. Está Ele. Une-te. Que há uns anos pregava eu na Diocese de Coimbra e falava desta união a Jesus durante o dia. E um lavrador, um rapaz novo, 20 anos, 22, não sei, me dizia, olha, Padre Dário, gostei muito que dissesse na igreja para a gente durante o dia pensar em Jesus no sacrário. E eu perguntei-lhe porquê, e ele respondeu-me, olha, porque durante o dia, enquanto estou no campo a trabalhar, a lavrar, a ceifar, a regar o milho, penso, quando hoje o relógio da torre, penso que Jesus está no sacrário e lá de longe digo-lhe alguma coisa. Durante o dia inteiro aquele rapaz trazia ao pensamento ao sacrário, o relógio da torre ajudava. Não era só ver as horas, a ver se está certo. Não, mais que isso. Era unir-se ao seu Jesus, o seu amigo. Pois foi durante anos, creio que ainda é hoje, se calhar catequista, mas um catequista com um coração eucarístico, unido a Jesus. É isto que nos falta. Jesus no santuário do sacrário. O sacrário é um santuário divino, está aqui Deus. Divino, está aqui. O Verbo do Pai feito carne no seio da Virgem Maria. Por isso temos uma lâmpada acesa. Por isso queremos com este símbolo atualizar continuamente a presença do Rei e Senhor de todas as coisas.
Como disse, de um modo modesto, humilde, pobre, feito um pedaço de pão, que até se pode comer, ou esfarelar, ou se fica muito tempo no sacrário, até pode criar bolor. Já tem criado em alguns sacrários úmidos, quando está muito tempo sem ser mudado as hóstias consagradas. Já não é a primeira vez que ouvi contar casos, eu ia dizer, bastante indignos deste Jesus. Ele merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória no santuário de cada sacrário. Ele merece que a gente se una e viva esta unidade. Então, viver em comunhão com Ele, numa atitude de amizade profunda. Neste santuário, como em milhões de santuários do mundo, de sacrários do mundo, Jesus reza e intercede por nós. Ele está continuamente a rezar e a interceder. Aliás, é a sua função de mediador, de pontífice supremo. É a sua função no céu, à direita do Pai, é rezar por nós, é interceder por nós, é pedir por nós, é pedir para a sua esposa, a Igreja, é pedir pelos seus sacerdotes, é pedir pelos seus irmãos e irmãs que passam fome, que vivem na guerra. Jesus reza. Ele aqui está rezando noite e dia, em milhões de sacrários. É a sua intercessão contínua que nos salva. Se há muito mal no mundo, a culpa é nossa, não é de Jesus, que reza por nós e que pede ao Pai e que intercede continuamente ao Pai. Então, esta graça, Ele reza, Ele intercede. Então, quando entra à porta da capela, do oratório, unir-se a Jesus que está rezando, estar com Ele em intimidade, procurar viver esta comunhão no santuário de cada sacrário, estar com Jesus e em Jesus. O sacrário é esta presença orante de Jesus. Ele não está aqui inativo, Ele está aqui rezando, pedindo por nós, tendo-nos em seu coração. Ele está aqui, como está em milhões de sacrários, continuamente a implorar, como mediador supremo, como pontífice universal, como único e eterno sacerdote. Então, é bonito entrar numa igreja e unir-me a Jesus que está rezando. Não sei o que Ele reza, mas uno-me a Ele e rezo unido a Ele. E rezo as orações que Ele reza. E rezo com o coração centrado no Jesus, que no santuário de cada sacrário está presente. O Jesus presente em cada sacrário é um Jesus que veio da Eucaristia. Se temos a presença eucarística em milhões de sacrários, foi porque Jesus deixou na ceia a graça de podermos celebrar. Fazei isto em minha memória. Então o santuário, que é cada sacrário, nasce da missa, da presença de Jesus da missa. E na missa, hoje, renova-se o mistério de Jesus na cruz, no Calvário. Aqui, na cruz, Ele deu a vida por nós, Ele morreu por nós. Este Cristo até é muito simbólico, é um Cristo sem braços e sem uma perna, uma imagem bem antiga e bem bonita, mas simbolizam, de facto, o dom total. E é este dom total deste Jesus que se renova no sacrifício do Calvário, mas que se renova em cada missa, em holocausto, em oblação. E é por isso que este Jesus agora está em cada sacrário. O mesmo que se ofereceu está presente em cada sacrário. Mas aqui não está morto, aqui não está crucificado, aqui está vivo e glorioso. É o Senhor da vida e do amor. No santuário de cada sacrário temos esta riqueza, o Jesus ressuscitado. Não admira que o Jesus da Eucaristia faça milagres.
Não admira que o Jesus da Eucaristia desse à beata Alexandrina de Balazar a graça de, durante quase 14 anos, não comer nem beber, só alimentada pela hóstia consagrada? Porque é Ele, o ressuscitado, aquele que alimentou multidões, aquele que mudou a água em vinho, aquele que curou tantos doentes, é Ele que temos na Eucaristia e que temos presente em cada sacrário. Então, o Papa João Paulo II nos dizia que cada sacrário é um ímã a atrair-nos, um ímã. Ele atrai o nosso coração. Ele está aqui com sede, sede da nossa presença, sede da nossa oração, sede do nosso amor, sede do nosso respeito, sede da nossa reparação, sede da nossa amizade, sede do nosso tempo. Ele está aqui. É um ímã que nos atrai porque tem sede de nós e do nosso amor. O Papa Bento XVI usou outra expressão bem bonita e bem verdadeira, que Jesus é um mendigo de mão estendida, é um pobre de mão estendida, a pedir a esmola do nosso amor, do nosso coração, da nossa amizade. Dá-me o teu coração, dá-me a tua amizade, dá-me o teu tempo, dá-me a tua oração, dá-me momentos bonitos para estares comigo em reparação. Pensa em mim, traz o pensamento e o coração ao sacrário, a este santuário, a milhões de santuários. A Alexandrina de Balazar, ele convidava: olha, minha filha, faz-te como uma andorinha e vai-te sacrário em sacrário. Ela estava na cama, doente, e não saiu mais daquela cama, mas vai-te sacrário em sacrário para me fazeres companhia, para me reparares tantos pecados e tantos males. No santuário, que é cada sacrário, Ele, Deus verdadeiro, é um mendigo a pedir o nosso coração e a nossa oração, a nossa amizade. Foi este mistério insondável que o Francisco, o pastorinho, o nosso beato, Francisco Marto, percebeu em Fátima. Percebeu, antes de mais, em 1916, quando o anjo aparece e traz a Eucaristia, o cálice e a hóstia, e lhes dá a comungar, Jesus, mas percebeu também, no segredo do seu coração, que uma das maneiras de reparar é amar aquele Jesus no sacrário. Por isso ele passava horas na igreja paroquial de Fátima, unido a Jesus, a conversar com ele. Nós passamos tanto tempo na conversa, na má língua, na crítica, passamos tanto tempo na fofoquice social, passamos tanto tempo a ver montras e a olhar para coisas bonitas, passamos tanto tempo a ver, olha, desafios de futebol na televisão ou outras coisas, ou telenovelas, e não trazemos o coração ao sacrário. E está aqui, por trás desta porta, está Jesus de Nazaré, Rei e Senhor do Universo, Senhor de todas as coisas, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ela é um ímã a atrair-nos. Hoje parece haver muitos atentados contra a Eucaristia. Primeiro, há muita falta de respeito. Fala-se nas igrejas como quem fala na rua, ou à mesa do café, ou no jardim, ou na discoteca. Não há respeito pela presença de Jesus. Entra-se na igreja, vai-se primeiro rezar a um santo, a um altar de Nossa Senhora, e não se vai ao sacrário, onde está Jesus, com todo o amor e com todo o coração. Parece que se perdeu uma certa catequese acerca da presença de Jesus. E assim como a pessoa que passa diante do sacrário não faz uma genuflexão bem feita, às vezes faz um sinal da cruz à pressa, mas não é preciso fazer sinal da cruz. O que nos está recomendado é que diante do sacrário se faça uma genuflexão como um ato de adoração a Ele que lá está dentro. E se não posso, inclino-me com respeito. Não fazer
macacada de uma cruz mal feita ou assim, parece que estão a fazer ginástica no ginásio. Isto não é de adorar Jesus, nem estar com respeito diante dele. Eu compreendo que as pessoas já tenham doenças e não possam, mas então façam uma inclinação com respeito e com amor. Mas pior que estas coisas é saber que há muita missa mal celebrada, há muita comunhão mal feita, há quem comungue em pecado mortal, há quem comungue e não se confesse durante anos seguidos. Há qualquer coisa que não está bem no respeito e no amor a Jesus e a Eucaristia. E pior ainda, há quem roube hóstias consagradas para vender à bruxa ou a uma seita satânica. É Jesus a ser vendido assim como há 2000 anos pelos Judas por 30 moedas, ou melhor, pior que isso, porque às vezes essas hóstias consagradas, que são Jesus, tão real e perfeitamente como está no céu, são usadas para muita profanação, até para promiscuidades. Então, o santuário de cada sacrário é um apelo ao nosso amor, um apelo à nossa conversão, um apelo a que o mundo esteja mais centrado no sacrário. É bonito saber que há consagradas que fazem dia e noite adoração ao Santíssimo em certos mosteiros de clausura. Há paróquias que têm desde manhã à noite o Santíssimo exposto na custódia e que fazem adoração. O povo da terra, 1 hora, 2, cada pessoa. O Jesus merece, Ele está aqui. Cada sacrário é um santuário da sua presença. Vamos lutar contra a rotina, contra as missas mal celebradas, contra as comunhões mal feitas. Vamos tentar lutar contra as faltas de respeito e de silêncio nas igrejas. Vamos lutar, catequizar para que as pessoas comunguem bem e comunguem com amor. O santuário de cada sacrário merece a nossa atenção, o nosso amor. Quantos santuários profanados, quantas hóstias roubadas, quantas vezes Jesus, sacrilégios, blasfêmias, verdadeiramente ofensas contra este Jesus, o nosso Deus, o nosso amor, um Deus que é amor e que por amor quis ficar connosco e agora é tão maltratado, tão enxovalhado, tão menosprezado, tão ofendido, feito um farrapo, um joguete a quem se trata mal. Mas é Ele, é o Senhor que aqui está, é o Rei dos Reis, é o santuário da sua presença, este sacrário. Eu quase que nem lhe devia tocar, porque é um santuário onde está Deus. E se toca com respeito e com amor, e é porque acredito que Ele está cá. E se faço uma genuflexão, procuro que o meu coração se una a Ele e lhe diga alguma coisa. Então, é isto que precisamos de viver cada vez mais. Na capela do nosso lugar, na igreja paroquial, na capela do lar onde estamos, na casa religiosa, ir ao sacrário, unir-nos ao sacrário, viver, fazer dos templos, das igrejas onde está um sacrário, um lugar, um espaço de muita adoração e de muita atenção a este Senhor. É o Senhor. E se a gente acredita que é Ele, vamos vir cá mais vezes e o nosso coração vai estar cá presente. E se a gente não vem fisicamente, traz cá o coração e a alma para estar com Ele e nele. E é isso que importa. Em nome de Deus, Nosso Senhor e deste Jesus, eu vos vou dar a bênção. Vamos terminar, não a bênção de Santíssimo, mas a bênção de Deus.
Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Desejo muito que ao longo desta semana e ao longo da vida, cada um de vós que me ouviu seja mais homem e mulher de sacrário e seja apóstolo da Eucaristia e ajude as pessoas a rezar mais e a estar mais tempo com Ele, em comunhão íntima com o Senhor, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Eucaristia, verdadeiro pão vivo descido do céu. Até para a semana, se Deus quiser.